Fala pessoal, nessa aula nós vamos estudar uma parte da arquitetura interna dos processadores Cortex M3 e M4, que é o controlador de interrupções. Então vamos lá. Exceções são eventos que causam alterações no fluxo do programa. Quando isso acontece, o processador suspende a tarefa em execução atualmente e executa um trecho de código chamado de manipulador de exceções, como, por exemplo, as rotinas de atendimento à interrupção, as ISRs. Após a execução da rotina de tratamento de exceção, o processador retoma a execução normal do programa. Na arquitetura ARM, as interrupções são um tipo de exceção. Nos processadores Cortex-M existem várias fontes de exceção. As exceções são processadas automaticamente por um controlador de hardware chamado de NVIC, como nós já falamos, de Nested Vector Interrupt Controller, que seria algo como controlador de interrupção vetorada e aninhada. Vetorada porque o endereço de atendimento às diferentes interrupções, que são os vetores, né, que estão armazenados em uma tabela no início da primeira região do mapa de memória, é carregado automaticamente pelo controlador no computador de programa, no PC, para que o desvio possa ocorrer. E aninhada porque quando uma interrupção ocorre, enquanto o processador estiver atendendo uma outra interrupção, o novo desvio também é tratado automaticamente pelo controlador. Essa figura mostra a arquitetura geral do controlador de interrupções. O NVIC pode lidar com várias fontes de solicitações de interrupção, as IRQs, além de uma interrupção não mascarável, uma NMI. Normalmente as IRQs são geradas por periféricos no chip, ou então a partir de entradas externas, como portas de entrada e saída, ou então outros periféricos. No processador também existe um timer chamado SysTick, que pode gerar uma solicitação de interrupção periodicamente, que pode ser usada pelos sistemas operacionais para cronometragem de eventos, ou então pode ser usado para temporizações simples em aplicações que não exigem um sistema operacional. O próprio processador também é uma fonte de eventos de exceção, como eventos de falha que indicam condições de erro do sistema, ou então exceções geradas pelo software para suportar operações em sistemas operacionais. Cada fonte de exceção possui um número identificador. Os números de exceção de 1 a 15 são classificados como exceções do sistema e as exceções de 16 acima enumeram as interrupções. O número da interrupção ou da exceção que está sendo atendida em um determinado momento é atualizado automaticamente no campo Exception Number do registrador CPSR. O NVIC pode suportar até 240 entradas de interrupção. No entanto, na prática, o número de entradas de interrupção implementada em um chip específico de um determinado fabricante é muito menor, geralmente na faixa de 16 a no máximo umas 100. Dessa forma, o tamanho do chip pode ser reduzido, o que também reduz o consumo de energia. O NVIC é programável e os seus registradores de controle estão localizados numa área de endereçamento da memória chamada de System Control Space, o SCS, localizada na última região do mapa de memória. A programação do NVIC lida com as exceções e configurações de interrupção, priorização e mascaramento de interrupção. Cada exceção pode ser ativada ou desativada independentemente. Cada exceção também tem um nível de prioridade. Algumas exceções, como as interrupções, têm níveis de prioridade que são programáveis. Já outras têm um nível de prioridade fixo, você não consegue alterar. Quando ocorre uma exceção durante o atendimento de uma exceção anterior, o NVIC compara o nível de prioridade dessa nova exceção com o nível de prioridade da exceção atualmente sendo executada. Se essa nova exceção tiver uma prioridade mais alta, a tarefa que está em execução é suspensa. Alguns dos registradores são armazenados na pilha de memória e o processador começa a executar a ISR da nova exceção. Esse processo é chamado de preempção. Quando a ISR da exceção de mais alta prioridade é concluído, então ele é finalizado com uma operação de retorno da exceção e o processador restaura automaticamente os registradores que foram
salvos na pilha e retoma a tarefa que estava sendo executada anteriormente. Esse mecanismo permite aninhar serviços de exceção sem sobrecarga de software, ou seja, sem que o programador precise se preocupar com o salvamento de variáveis que estavam sendo usadas antes da solicitação da interrupção. Quando ocorre uma exceção, o processador precisa localizar o endereço inicial da ISR que gerou aquele pedido de interrupção, né? Os processadores Cortex-M localizam automaticamente o endereço inicial da ISR da tabela de vetores na memória. Então, como resultado, o atraso desde a requisição da exceção até a execução da ISR, da função, são significativamente reduzidos. A tabela de vetores é uma matriz dentro da memória flash dos microcontroladores, onde cada elemento representa o endereço inicial de uma função de atendimento à exceção. Nos microcontroladores Cortex M3 e M4 pode haver 3 tipos de reset. O Power On Reset, que reseta todos os subsistemas no microcontrolador, e isso inclui o processador, os componentes de suporte à depuração e os periféricos. Existe o System Reset, que reseta apenas o processador e os periféricos, mas não reseta os componentes de suporte à depuração do processador. E tem também o Processor Reset, que reseta apenas o processador. Durante as operações de depuração do sistema ou de reset do processador, os componentes de depuração eles não são resetados para que a conexão possa ser mantida, né? A conexão entre o microcontrolador e o host de depuração. Por exemplo, um software de depuração em execução no seu computador. Então o host de depuração pode gerar um reset do sistema, ou um system reset. Ou então o reset do processador, o processor reset. Após o reset e antes do processador iniciar a execução do programa, os processadores Cortex-M leem automaticamente as 2 primeiras palavras de memória, que são o endereço inicial da pilha e o vetor de reset. Estou chamando reset aqui, mas reset, como você queira chamar. Que é o endereço inicial da ISR de reset. Depois que essas 2 palavras são lidas e carregadas no registrador R13, que é o stack pointer, e no contador de programa, o PC, respectivamente, então o processador passa de fato a executar as instruções que iniciam no endereço especificado pelo PC. Ao final da ISR de reset, há uma chamada para a função main, de onde o processador passa a executar o programa do usuário. Bem, pessoal, com isso nós finalizamos a 3ª apostila do nosso curso e os 4 primeiros capítulos do livro The Definitive Guide to ARM Cortex M3 and M4 Processors. Tem muito material para ser estudado. A partir de agora, nós passaremos a estudar algumas instruções dos processadores ARM Cortex-M. Em seguida, nós vamos dar início à implementação em hardware de um processador baseado na arquitetura ARM, e aí nós finalizamos a nossa primeira unidade. A partir da 2ª unidade, nós vamos entrar no mundo dos microcontroladores, ok? Então, até a próxima aula.